Havia alguns meses que eu observava a vida dela. Ela era inteligente, tinha uma boa perspectiva de sucesso na vida profissional e pessoal. O problema é que estava acima do peso e não estava fazendo nada em relação a isso. Pelo contrário, fazia declarações que deixavam nítido como estava tratando suas crenças sobre essa questão. Não é o exterior que importa, esse mundo está muito superficial. Se as pessoas malhassem a mente como malham os corpos, esse mundo seria outro. Já havia tentado emagrecer ou retomar a atividade física, mas sempre desistia e amava coisas salgadas com catupiry e coisas doces com leite condensado. Depois da chegada do filho, que já estava com quase 7 anos, comer era um alento, quase um carinho. Chega! A situação chegou num ponto que ela decidiu dar um basta. Já tinha aumentado 3 números de calça e não queria mais continuar tendo esse resultado. Até que decidiu retomar o balé, que já havia deixado há mais de 10 anos. E diferente de todas as tentativas anteriores, em 4 meses perdeu 17 quilos. Se você me acompanha há bastante tempo, você já entendeu. Ela sou eu. Mas o que teve diferente dessa vez? E o que a PNL, Programação Neurolinguística, tem a ver com isso? Através da PNL, eu entendi que as motivações que eu tinha para emagrecer não criavam a alavanca suficiente para o meu cérebro fazer todo o processo. Num primeiro momento eu queria emagrecer e dizia a mim mesma que era por estética. Só que estética não é lá um valor em uma posição muito elevada na minha hierarquia de valores. Por isso eu começava e logo parava. Quando eu retornei ao balé, o valor performance foi ativado. E esse sim é um valor que está lá em cima na minha hierarquia de valores. Por isso, o resultado veio e tem sido mantido por mais de 2 anos. Seja bem-vindo ao workshop A Vida Antes e Depois da PNL. Esse workshop tem 4 aulas, onde eu vou compartilhar com você algumas das transformações que eu fiz na minha vida com a PNL, a Programação Neurolinguística. E vou trazer também algumas das ferramentas que podem contribuir com uma forma diferenciada e muito potente de educar as crianças. Essa é a primeira aula. Como emagreci 17 quilos com PNL e o que isso tem a ver com educar crianças. Eu queria dizer para você que programação neurolinguística é programar a nossa mente, neuro, através da nossa língua, daquilo que a gente fala, das palavras, da comunicação interna e da comunicação externa. A gente ainda vai ter a aula 2, como passei a acordar 5 horas da manhã com a PNL e o que isso tem a ver com educar crianças. A gente vai ter ainda a aula 3, como resgatei relacionamentos com a PNL e o que isso tem a ver com as nossas crianças. E na aula 4, como conseguir fazer mudanças na sua vida com as crianças e o que isso tem a ver com a PNL. Gente, a PNL, ela traz um conhecimento sobre os botões do nosso cérebro, de tal forma que podemos entender quais deles estão acionados pelas programações inconscientes que nos foram feitas. Nossos pais, as pessoas com as quais a gente conviveu, a nossa cultura, as páginas de Instagram que a gente segue, os vídeos que a gente assiste no YouTube, tudo isso vai programando a nossa mente. Agora, as programações mais profundas, você sabe, aconteceram na nossa infância. Depois de entender isso e aprender as ferramentas da programação neurolinguística, a gente fica pronto para assumir o controle. A gente começa a ter poder de decisão sobre a nossa própria vida. Você sabia que muito do que você acredita que está escolhendo, que está decidindo, na verdade já é fruto dessa programação anterior?
e nem é, na verdade, você ou eu que estamos escolhendo? Então, a ideia é que você passe por 4 passos. O primeiro passo, tomar consciência da sua programação ativa. O que é que está funcionando aqui? O que é que está ativo aqui? E de quem é essa programação que está em mim? Segundo, analisar os resultados que você está obtendo. É isso mesmo que eu quero? Tá bacana? Isso que eu estou fazendo tá me dando ali aquilo que eu gostaria? Terceiro, decidir o que quer fazer agora que está no controle. Tá, isso eu quero manter, isso eu quero mudar, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso tem a ver comigo, isso eu não sei nem porque que eu faço. E o passo 4, agir em direção ao que se quer. Aí sim, assume o controle e vai. É isso que eu chamo de metapensamento. A PNL te convida a pensar o que a sua forma de pensar faz com você. Ou seja, a metalinguagem é a linguagem que fala dela mesma, da própria linguagem, como o dicionário, que usa as palavras para definir as palavras. Metaposição é a posição externa de onde você analisa a sua própria posição. Então, metapensamento é o pensamento que pensa sobre o pensamento. Você já parou para pensar nisso? Você controla os seus pensamentos ou eles controlam você? Sabia que muitas vezes os pensamentos automáticos que a gente tem não foram escolhidos por nós? E aí eu te pergunto, seus pensamentos foram escolhidos por você? Por seus pais? Pela sua infância difícil, pelas experiências que viveu? Ou pelas redes sociais? E o que isso tem a ver com educar crianças, Isa Minatel? Tudo! Então, não sei se já me apresentei, mas eu sou pedagoga, psicopedagoga, trabalho com essa relação adulto-criança desde o nascimento do meu filho. E se você não conhece essa história, eu te convido a assistir o meu TED, aquela palestra de 16 minutinhos que a gente faz. Se você jogar aí no YouTube TED Isa Minatel, você vai entender bem como é que foi. E faz mais ou menos uma década que eu venho me dedicando ao estudo da relação adulto-criança. E junto com a PNL, que eu já estudava antes disso, eu quero te propor. Imagina se as crianças forem educadas com essa consciência. Imagina se as crianças forem educadas a assumirem as programações dos seus cérebros, desde pequenas, educadas para tirar o melhor proveito de cada situação. Imagina se souberem se programar para lidar melhor com o medo, com a timidez, com a raiva. Imagina a diferença de educarmos as crianças conscientes de que estamos formando os valores dela. Já parou para pensar nisso? Podendo escolher cuidadosamente o que desejamos incluir e valorizar. Vamos então aprofundar um pouquinho nessa conversa sobre valores? Todo sistema, seja uma fábrica, um computador, um ser humano, ele tem que ser congruente. Ou seja, suas partes têm que trabalhar juntas. Cada ação tem que apoiar uma outra ação, para assim manter o sistema saudável. Se as partes de uma máquina, por exemplo, tentarem ir em direções diferentes ao mesmo tempo, a máquina sai de sincronia e pode acabar quebrando. É assim também com os seres humanos. Podemos aprender a produzir os mais maravilhosos comportamentos, mas se esses comportamentos não apoiam nossas mais profundas necessidades, nossos desejos, aqueles que talvez a gente nem saiba que tenha, se esses comportamentos infringem outras coisas que são importantes para nós, então temos conflitos interiores e nos falta a congruência necessária para um sucesso pleno. Lembra eu querendo emagrecer, mas indo contra os meus próprios valores? Se uma pessoa está conseguindo uma coisa, mas lá no fundo quer alguma outra, ela não será completamente feliz e talvez nem completamente saudável. Ou também, quando uma pessoa, no processo de alcançar uma meta, acaba passando por cima da sua própria crença sobre o que é certo e errado, então pode ficar em confusão. Deveria estar feliz, mas não está. Deveria comemorar, mas não sente vontade. Já teve momentos assim? Situações em que as pessoas esperavam que você estivesse na maior euforia, na maior alegria e você não estava. No processo de mudanças internas, crescimento e busca da prosperidade em todas as áreas das nossas vidas, a gente precisa se tornar consciente das regras que a gente tem para nós e para os outros.
de como a gente realmente mede, como julgamos o que é para nós o sucesso, o que é para nós o fracasso. Caso contrário, podemos ter tudo e ainda nos sentirmos com nada. Esse é o poder final que eu quero compartilhar com você. É este conjunto de crenças e regras que determinam para nós o certo, o que importa, o que a gente considera sucesso, que se chama valores. Valores, gente, são suas próprias crenças. Aquelas crenças pessoais, individuais, sobre o que é mais importante para você. Seus valores são seus sistemas de crença sobre certo e errado, sobre bom e mal. E sabe de uma coisa? Os nossos valores são aquilo que a gente precisa para seguir em frente, para continuar a vida. Se a gente não atende aos nossos valores, a gente não se sente completo, a gente não se sente realizado. E muitas mudanças que conseguimos fazer e acabam não sendo mantidas são por conta de não estar junto, conectada com os nossos valores. Essa sensação de congruência, de totalidade, ou como está na moda dizer, esse sentir-se plena, vem da compreensão de que estamos satisfazendo os nossos valores com o nosso comportamento presente. Eles até determinam do que você deve se afastar. Os nossos valores governam nosso estilo de vida, determinam como você reagirá a qualquer experiência na vida. Tudo o que fazemos passa pelos nossos valores. Acontece que muitas vezes a gente não está muito conectado com eles. O impacto dos nossos valores na nossa vida é sem fim. Desde o que você compra para vestir, o que você dirige, onde mora, com quem se casa, com quem se envolve, com quem faz sociedade, com quem firma amizade ou como educa seus filhos. E até os motivos que levam você a escolher o que faz para viver. Quando dizemos que não temos escolha, ainda assim estamos escolhendo. Já dizia minha mãe, mesmo na falta de opção, a gente escolhe. Mesmo que de maneira completamente inconsciente. Os nossos valores são nossa base. Nossos valores definem as nossas reações a qualquer situação que acontece na nossa vida. Inclusive, muitas vezes que as crianças nos tiram do sério, é porque o seu comportamento foi contrário a algum dos nossos valores. Você sabe me dizer assim, de pronto, quais são seus 10 principais valores? Top 10. Consegue? Tá bom, e os 5 principais então? Sabe assim, de pronto? Muitas vezes é difícil, né? E essa falta de clareza sobre nossos valores pode trazer muitos problemas. Eu vou colocar a luz aqui em 2 deles que eu acho especialmente importantes, considerando a nossa relação com as crianças. Primeiro, sem a clareza dos nossos valores, a gente abre espaço para a gente ser influenciado por valores alheios. Amigos, parentes, igrejas, pediatras, outros profissionais, mídias, a nossa cultura. Tudo isso acaba sendo influência. E sem perceber, a gente está vivendo e está educando as nossas crianças segundo os valores dos outros. Aí surgem tantos desencontros, infelicidades, dificuldade de encontrar a própria missão de vida, dificuldade de contar com o nosso instinto materno e paterno, dificuldade de se conectar com as crianças e até muitas dores e doenças, porque um sistema que não está congruente dói. Se for máquina, para de funcionar. E se for gente, às vezes para também. O segundo problema da falta de clareza com relação aos próprios valores é que a gente perde o critério para saber classificar o comportamento da criança. Como assim, Isa? Agora você me deixou confusa. Vamos lá. O que eu devo deixar passar e o que eu devo chamar a criança para conversar, ou intervir, ou interromper? O que é realmente importante? O que é algo que eu não posso deixar realmente ir adiante sem uma intervenção? Os nossos valores bem definidos nos deixam os caminhos das decisões mais iluminados. E ainda tem a questão do encontro de valores, quando temos mais de um adulto para educar a criança, que geralmente é o que acontece. Enquanto éramos sozinhos, era tranquilo. Quando viramos dois adultos levando a vida,
Era uma situação que também tinha ali alguns encontros ou desencontros, mas a gente consegue levar. Agora, quando entra uma criança a ser educada na jogada, tudo muda. Porque aí a gente tem que pegar os nossos valores, os valores de quem está com a gente e definir quais serão transmitidos para a criança. Aí a coisa começa a complicar um pouquinho. Mas de onde vêm exatamente os nossos valores? Esses poderosos ensinamentos sobre certo e errado, bom e mal, o que fazer, o que não fazer, que são específicos a cada pessoa ou a cada grupo de pessoas, são altamente emocionais e possuem crenças associadas a eles, né? Servem para base, para sustentar os valores, eles vêm do seu ambiente. Começam a se formar desde que a gente é um bebezinho. O pai e a mãe, na maior parte das pessoas, foram os principais programadores de valores. Então, quando a gente dá parabéns, você ganhou um bebê, pode falar parabéns, você se tornou um programador de valores. Constantemente, os nossos pais expressaram seus valores pra gente. Diziam o que queriam ou não queriam que a gente fizesse, dissesse e acreditasse. Se você aceitava os valores dos seus pais, era recompensado, você era um bom menino. Se você rejeitava, tinha problemas, você era um menino mau. Em algumas famílias, se você continuava a rejeitar os valores dos seus pais, era punido, castigado. De fato, a maioria dos nossos valores tem sido programada através dessa técnica de punição e recompensa. É por isso que talvez seja tão difícil para algumas famílias educarem sem punição e recompensa. Quando você ficou mais velho, os grupos de amigos foram outra fonte de valores. Quando fez parte de um grupo, eles podiam ter valores diferentes dos seus. Então o processo padrão é o quê? Uma mistura, uma mescla dos seus valores com os valores deles. Ou ainda você pode ter alterado os seus valores, porque se você não alterasse, eles não iam brincar com você. Ou pior, eles podiam bater em você. Se fossem ainda mais velhos, poderiam tirar na sua cara, te criticar, te excluir, coisa que o ser humano não suporta. Através da sua vida, você foi constantemente criando novos valores ou misturando ou instalando os seus valores nos outros. Também pela vida fora, você teve heróis, talvez ídolos. E por admirar os seus feitos, você tenta se igualar a quem pensa que eles são. Por isso que muitos jovens começam a usar drogas porque os seus cantores de bandas favoritas usam drogas. Vale frisar o poder que a mídia tem de dirigir e criar valores e comportamentos, ainda mais se a gente estiver inconsciente nessa vida. A formação de valores também acontece no nosso trabalho, onde, de novo, vigora o mesmo sistema de punição-recompensa. Para crescer numa empresa, você adota alguns dos seus valores. Se você não compartilha os valores do seu chefe, as promoções, por exemplo, podem ser pouco prováveis. Os professores também estão sempre expressando seus valores e usam o mesmo sistema punição-recompensa para que os nossos valores se aproximem dos dele. Também alteramos a configuração dos nossos valores quando mudamos nossos objetivos, ou ainda quando algo faz com que a gente modifique a nossa autoimagem. Isso é muito interessante também da gente parar para pensar. O processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, pode fazer a gente alterar os nossos valores. Vamos pensar, se você ganhou muito conhecimento sobre a infância, sobre as crianças, descobriu o cérebro daqueles pequeninos, os seus valores de como vai trabalhar a educação deles daqui para frente pode ser muito diferente. O que você acha que é uma boa criança pode ter mudado. A escola que você almeja para os seus filhos pode ser diferente do que você desejava antes. Até as suas amizades podem mudar para combinar com a sua nova autoimagem. Em vez de ir a um happy hour com os amigos, você poderá estar fazendo um estudo de um livro ou um filme sobre a educação com um grupo de pais. Mas também depois pode ir pro happy hour, viu, gente? Me chama. Essa parte a gente não precisa jogar fora de tudo, não, viu? Não precisa se transformar em outra pessoa, não é disso que a gente está falando. Mas é fazer transformações na sua vida que façam sentido para você. O que te move? O que chama a sua atenção? Onde você costuma ir? Quem são seus amigos? O que você faz? Que páginas segue? Que canais de YouTube assiste? Eu acredito que a essa altura você já conseguiu perceber como é importante descobrir quais são os nossos valores.
O desafio para a maioria das pessoas é que muitos desses valores estão no inconsciente. Muitas vezes pessoas não sabem por que fazem certas coisas. Elas só sentem que tem que fazer. Até porque nossos valores mais básicos foram instalados em nós enquanto ainda éramos muito pequenos. Você sabe o que Montessori diz? Montessori diz que aos 3 anos, com relação a caráter, uma criança é homem feito. As pessoas costumam se sentir muito pouco à vontade e desconfiadas em relação a pessoas que têm valores muito diferentes dos seus. Muitos dos conflitos que as pessoas têm na vida e nos posts das redes sociais também são resultados de valores conflitantes. Quase toda guerra é guerra sobre valores. Quando um país conquista outro, começa a converter a cultura desse outro país conquistado, buscando seguir os seus próprios valores. Cada pessoa tem seu conjunto de valores e, para além disso, sua hierarquia de valores. Além da gente ter os nossos valores, eles estão ordenados. Tem alguns que são mais importantes do que outros. Para uns, alguns valores se sobressaem. Para outra pessoa pode ser completamente diferente, sabe? O que é para você o valor mais importante? Acima de qualquer coisa. Para algumas pessoas é a honestidade, para outras a amizade. Algumas pessoas podem mentir para proteger um amigo, mesmo que a honestidade seja importante para ela, entende? Mas como é que ela faz isso? Porque a amizade está numa posição mais alta na sua escala de valores do que a honestidade nesse contexto. Você pode colocar um alto valor pessoal no sucesso da sua carreira, por exemplo, mas também em ser uma mãe ou um pai presente, querer acompanhar o desenvolvimento da sua criança. Aí começam a aparecer os conflitos. Você prometeu estar na apresentação da sua criança na escola e então surge uma reunião super importante sobre uma possibilidade de promoção para você. O que você escolherá? Depende do que colocar como seu valor mais alto naquela hora, naquele contexto, naquela circunstância. Assim, em vez de dizer que é mal gastar o tempo com a carreira e não com a família, ou vice-versa, descubra quais são os seus valores verdadeiros. E aí, pela primeira vez na vida, você compreenderá por que faz as coisas como faz, porque toma as decisões que toma e porque as outras pessoas fazem as coisas do jeito que fazem, diferente da gente. Você também vai poder descobrir por que tem estado tão infeliz tendo um trabalho tão bom. Não tem gente que vive assim? Por que está infeliz se tem a chance de estar sendo mãe 100% do tempo, como é o sonho de muitas mulheres? E você tem a oportunidade e não está feliz. Tem alguma questão de valores, talvez, que não esteja sendo atendida. Entende? Uma vez que você compreende os valores das pessoas, ou até mesmo das instituições, pode antecipar como é que elas vão reagir a determinadas circunstâncias. Isso é muito importante para escolher uma escola para deixar sua criança, por exemplo. Como a escola lida com conflitos? O que acontece quando a criança erra? Como são os treinamentos dos professores? Há investimentos em relação ao conhecimento sobre as emoções? Ou o foco é todo no conteúdo, na informação e deixam passar batido a formação? Essas são questões importantes que você pode fazer ao visitar uma escola. Saber a sua própria hierarquia de valores vai fazer você ficar fortalecido para resolver qualquer conflito interno. Na verdade, o que as pessoas na nossa cultura acreditam ser sucesso pode não ser o que é sucesso para você, percebe? Se você tiver atingido o corpo perfeito, a carreira perfeita, a conta bancária perfeita, como dita a cultura, pode ser que você ainda não se encontre feliz, não se sinta bem-sucedido. Já viu isso? Gente que chegou no topo e está em depressão? Presta atenção no que a gente está fazendo com a gente. Agora, quando você se encontrar em uma condição digna de vida que atenda aos seus valores, aí sim você estará feliz e terá alcançado o sucesso. O seu sucesso, entende? Isso também vale para a forma como você educa as suas crianças.
Tem gente que diz que é para bater, tem gente que diz que é... Se você não se sente bem com isso, busque a sua forma, o que é sucesso para você. Se você tiver essa clareza dos seus próprios valores, não se importará tanto com o que os outros falam. Os valores, gente, bem definidos, eles formam uma base em que a gente fica firme ali em cima deles. A gente vai ficar feliz, a gente vai ficar saudável e esses serão os nossos parâmetros internos para nos mostrar que a gente está no lugar da vida em que deveria estar. A gente se sente bem. Da mesma forma, se a gente educa as nossas crianças assim, elas também terão na sua felicidade, na sua saúde, os parâmetros para sempre voltarem a buscar o seu alinhamento com os valores fundamentais. E assim, muito mais chance de uma vida feliz e saudável. Então, se eu não estou feliz e se eu não estou saudável, opa, cadê? Deixa eu rever aqui os meus valores. O que no meu modo de viver não está sendo contemplado desses meus valores? Todos temos um valor maior, uma coisa que mais desejamos em qualquer situação, seja num relacionamento, num trabalho, pode ser liberdade, pode ser amor, pode ser prazer, pode ser segurança. Provavelmente você escuta isso tudo e pensa, Isa, eu quero tudo isso aí. A maioria de nós também quer. O que acontece é que essas coisas têm um valor relativo para cada pessoa. O que uma pessoa mais quer de uma amizade é prazer. A outra é amor, uma terceira é honestidade, uma quarta é a segurança. Sabe onde mora o grande problema? No fato de que muitos de nós somos totalmente ignorantes em relação à nossa hierarquia de valores. Muita gente desconhece completamente o seu próprio critério de alegria, satisfação, sucesso. E se a gente não conhece o nosso, gente, estamos mais longe ainda de conhecer a hierarquia de valores das outras pessoas, inclusive das pessoas que amamos. É claro que a gente tem uma ideia de querer amor, ou prazer, ou segurança, honestidade. Mas se você for como eu era antes da PNL, você não tem muita clareza sobre como essas peças se juntam na vida. Você vive tudo isso de forma inconsciente. Essas definições de valores e hierarquias são muito importantes. Eu diria até que são críticas, porque nos mostram os caminhos a seguir. São os nossos valores que determinam se as nossas necessidades enquanto pessoa estão ou não sendo atendidas pela vida que a gente está levando. Você não pode satisfazer as necessidades de alguém se não souber quais são elas. Você não pode satisfazer as suas necessidades se não souber quais são. Faz sentido, não faz? E como a gente descobre a nossa hierarquia de valores? Tá querendo descobrir a sua? Faz toda a diferença saber, viu? Bom, primeiro você precisa determinar o contexto específico, pois a gente tem um conjunto de valores para cada contexto da vida que a gente está. Então, como o assunto aqui é a educação das crianças, a minha proposta para você é que você busque estabelecer aí nesse contexto quais são os seus valores em relação à educação de uma criança. Você pode se perguntar, o que é mais importante para mim em relação à educação da minha criança? E aí você começa a pensar, que palavras lhe vêm? Vai anotando, vai anotando. Se você divide esse processo com outros adultos, o cônjuge, os avós, os professores, cuidadores, e se tiver a chance de conversar sobre isso com eles, você pode fazer uma lista conjunta. Cada um responde primeiro o que é mais importante para mim em relação à educação da minha criança e depois vocês conversam para chegar em uma lista comum. Que maravilha ter essa chance, já pensou? Esse processo a gente pode chamar de alinhamento de valores. Imagina que maravilha alinhar os valores seus em relação à educação das suas crianças com seu cônjuge, com seus sogros, com seus pais, os avós, né? Os professores, os cuidadores da sua criança. Imagina ter todo mundo seguindo uma linha comum na educação da sua criança. Um sonho, né? Na verdade, às vezes a gente não vai conseguir isso assim, todo certinho, como está na nossa ideia. Mas se a gente estiver consciente sobre isso, a gente começa a dar passos em direção a isso. Agora, o que geralmente acontece é que para a mãe o mais importante é que a criança seja feliz e se desenvolva em segurança. Só aí já tem 3 valores: felicidade, desenvolvimento e segurança.
Se a criança fica com a vovó e os valores principais para a vovó são alimentação saudável, limpeza e obediência, o que vai acontecer com essa família? Será que vai dar algum desencontro entre a mamãe e a vovó? A mãe pode falar até ficar roxa e a vovó vai acabar fazendo diferente do que a mãe gostaria e nunca vai atender a expectativa. Aí a avó tá ajudando, mas não tá agradando, entende? A mãe tinha que sentir gratidão, mas sente raiva. Já viu, gente, um filme assim? Já assistiu esse filme? Já viu essa história em algum lugar? Então, se a gente criar uma oportunidade respeitosa, divertida até, de sentar junto, alinhar os valores, cada um entendendo o outro, cada um cedendo um pouquinho, as diferenças podem ir sendo trabalhadas. E a criança tem mais chance de crescer num ambiente de mais paz e de mais harmonia. Às vezes, essa noção vai nos fazer até trocar de modo de vida, tomar outras decisões, fazer outras escolhas assim que possível, tudo para a gente ser mais feliz, mais saudável e vivemos com mais consciência e mais paz. Existem coisas na vida que não têm preço. Paz é uma delas. Então, depois que cada pessoa criou a sua lista ali dos 5 ou 10 principais valores com relação a educar uma criança, o passo seguinte é colocar os valores numa escala de importância. Ou seja, você vai estabelecer uma comparação entre essas palavras da lista. Então, pensando em felicidade, desenvolvimento e segurança, a pergunta seria: o que é mais importante para você? A felicidade ou o desenvolvimento da criança? Se a resposta for desenvolvimento, então, claro, esse desenvolvimento está numa posição mais alta na hierarquia de valores. E aí você vai testar com o outro valor colocado. O que é mais importante para você? Desenvolvimento da criança ou segurança da criança? E aí, se a resposta é segurança, então desses 3, segurança é o valor número 1. Entende? Desenvolvimento depois e aí vai indo toda a lista. Você pode fazer isso com uma lista de qualquer tamanho para compreender o que é mais importante para uma pessoa. Imagina que delícia você passar um tempo conversando, valorizando, e não precisa ser assim, vamos falar sobre nossos valores. O que é mais importante para a senhora, hein, sobre educar uma criança? Fala assim para a vovó, não precisa nem ser uma coisa formal, sabe? E aí você pode alinhar a lista com os principais adultos que têm envolvimento direto com a vida da criança. Isso pode acontecer abertamente, tal, você faz lá uma coisa formal para isso, né? Ou mentalmente. Você sabe que você está buscando fazer uma lista de valores. As outras pessoas talvez não estejam tão preparadas para isso. Você vai vendo, né? Você verá que esse processo pode oferecer algum desafio, sabe? Alguns desses valores têm diferenças muito pequenas na nossa hierarquia. E aí, quando a decisão fica difícil, eu tenho aqui algumas perguntinhas que podem te ajudar. Então, por exemplo, o que é mais importante? Limpeza e organização ou desenvolvimento da criança? Aí a pessoa responde assim: bom, com limpeza e organização a criança se desenvolve melhor. Verdade. Então você pode perguntar: o que significa limpeza e organização para você e o que significa desenvolvimento da criança para você? Aí a resposta, por exemplo, é: limpeza e organização é bem-estar, saúde. O desenvolvimento significa crescer feliz. Então você pode substituir. E aí você pergunta: o que é mais importante? Bem-estar e saúde ou crescer feliz? Isso vai tornando a decisão mais clara. Mas se as diferenças ainda persistirem, pergunte para a pessoa: o que aconteceria se você excluísse um valor? Se você nunca pudesse ficar com a limpeza e a organização em dia, mas pudesse ver sua criança se desenvolver, seria essa a sua escolha? Ou se você nunca pudesse ver sua criança se desenvolver, mas pudesse ficar sempre com a limpeza e a organização em dia, qual você preferiria? Isso geralmente dá condições para chegar ao valor mais importante. Essas perguntas vão trazendo à sua consciência o que de fato importa. Mesmo que num primeiro momento isso estivesse confuso. E se está confuso, como vai ser minha ação com a criança? Como vai ser minha intervenção com a criança? Confusa também. Descobrir sua própria hierarquia de valores para sua relação com a criança é um dos mais valiosos exercícios que você pode fazer nesse workshop. Para um pouquinho,
para a sua vida, para o mundo que eu quero descer e decidir o que eu desejo desse relacionamento com a minha criança. É por isso que às vezes eu brigo e fico mal. É por isso que às vezes eu falo e me arrependo, porque eu não estou com os meus valores claros. E se a sua criança já tem mais de 7 anos, você pode fazer esse processo junto com ela. Vocês dois desenvolverão uma nova consciência das mais profundas necessidades de um e do outro. Imagina que maravilha! Além de ser um momento lindo para criar vínculo. Façam juntos uma lista de todas as coisas que são mais importantes para vocês dois. Mãe e filho ou pai e filho. Por exemplo, organização e limpeza da casa, alegria, brincadeira, amor, respeito, higiene pessoal, boa alimentação. Descobrindo coisas que verdadeiramente motivam a criança, você vai estar com instrumentos únicos e efetivos para educar melhor e viverem muito mais harmoniosamente. É o que a gente quer, não é? Tem gente que depois que teve filho a casa virou uma guerra, uma confusão. Não precisa ser assim. É claro que você não pode ir aí pela vida fora fazendo escalas completas de valores para todas as pessoas que você conhece. Não dá, né, gente? Agora, para os relacionamentos duradouros como cônjuge, filho, aqueles adultos mais importantes na educação da criança, quanto mais você descobrir sobre como funciona o cérebro dessas pessoas, melhor. Se você for professor, o mesmo raciocínio vale para cada turma. Qual é o conjunto de valores daquela turma, que pode ser muito diferente, se você tem experiência, você sabe, da outra. Lembre-se, em qualquer relacionamento, seja entre pai e filho, professor-aluno, qualquer um, você tem um contrato, que pode ter sido verbalizado ou não. Ambos esperam certas coisas um do outro. Ambos julgam as ações, as palavras do outro, pelo menos inconscientemente, e passa esse julgamento por onde? Pelo filtro dos valores. Se você souber quais são esses valores, você pode saber com antecedência como seus comportamentos vão afetar a relação de vocês e quais são suas verdadeiras necessidades. Se você não quiser propor o exercício assim formalmente, pode descobrir esses valores dominantes de cada pessoa em uma conversa casual. É valioso ouvir com atenção as palavras que as pessoas usam. A vovó, a babá, a professora. As pessoas tendem a usar com frequência as palavras-chave que demonstram quais são os valores mais altos aí da sua hierarquia. Claro que tudo isso exige mais tempo, mais sensibilidade, mas se você valoriza as pessoas com quem divide a vida, vale a pena por você e por elas. Lembre-se que os valores têm enorme poder emocional. Se você se afasta dos seus valores e assume que está agindo certo no seu ponto de vista, provavelmente vai chegar lá na frente e vai se sentir frustrado, incompleto. Se você puder resolver a diferença de valores, vai ser mais feliz, vai ter mais parcerias profissionais, mais amigos, porque as pessoas vão se aproximar de você. E os membros da família também vão se aproximar de você. Seus vínculos vão ficar melhores. Não é essencial na vida ter exatamente os mesmos valores das outras pessoas com que a gente convive. Filhos, alunos, cônjuges, ou chefe, ou pessoas do trabalho. Mas é essencial ser capaz de fazer um alinhamento dos valores das pessoas com quem você mais convive. Entender quais são os valores dessas pessoas, apoiá-las, trabalhar com elas. Os valores são os instrumentos de motivação mais poderosos que a gente tem. Se a gente quiser mudar um mau hábito, como eu, de comer loucamente, a mudança pode ser feita muito mais rápido se você vincular o sucesso da manutenção dessa mudança com valores altos na sua hierarquia. Valores usados corretamente, gente, têm um grande poder para mudar nosso comportamento. É isso que eu quero que você entenda. Agora, preciso te dizer uma coisa. Reunir uma hierarquia de valores não é ainda suficiente. Se o valor primário no relacionamento com a criança, vocês chegaram à conclusão que é amor, você pode perguntar: o que mostra que você ama a criança? E aí você vai perceber um sem fim de possibilidades para essa palavrinha.
Para a vovó, mostra que ama quando dá a comida na boca, quando alimenta, quando faz tudo pela criança. Para o papai é quando faz a criança se divertir, por exemplo, né? Não é um processo fácil, mas fazendo tudo com cuidado, você vai saber mais sobre você mesmo, sobre o que deseja de verdade, sobre as pessoas com quem você divide a vida e a educação da sua criança. Valores comuns formam a base para a harmonia e para a máxima potência dos relacionamentos. Se duas pessoas têm valores que estão totalmente vinculados, o seu relacionamento pode durar para sempre. Se seus valores são totalmente diferentes, há pouca chance de um relacionamento ser duradouro e harmonioso. Então, para cada relacionamento importante que você tem na vida, você tem agora 2 novos recursos para trabalhar. Primeiro, encontrar os valores que vocês têm em comum para poder focar e seguir, apesar dos outros que não são iguais. Segundo, apoiar e atender os valores mais importantes da outra pessoa, o máximo que você puder. E isso faz com que um relacionamento seja duradouro e com que você consiga o melhor da outra pessoa, porque atendendo os valores dela, ela dá o melhor dela para você, inconscientemente. E pode contribuir muito para o resgate de relação com filhos adolescentes também. Cuida bem disso. Gente, os nossos valores mudam. Quem teve filhos sabe bem disso. Algumas vezes mudam radicalmente, mas geralmente mudam em nível inconsciente. Não sei por que não falamos muito sobre isso. A gente devia conversar sobre valores, assim como falamos sobre roupa, sobre receitas, sobre as coisas do nosso dia a dia. A gente precisa entender e ter clareza dos nossos valores. Tem alguns pressupostos da PNL que podem nos ajudar nesse processo. O primeiro deles diz que todo comportamento possui na origem uma intenção positiva. As pessoas agem com alguma intenção boa, né? Mas às vezes boa segundo os valores dela. Até porque as pessoas se comportam a partir da sua percepção do mundo e não do mundo em si. Entende? Todo mundo usa o filtro dos valores para se comportar, para se colocar no mundo. E o comportamento, minha gente, é resposta de comportamento. Quando eu mudo o meu comportamento com aquela pessoa, entendendo os valores dela, o comportamento dela muda completamente. Com a criança isso é incrível. É maravilhoso de assistir as mudanças que as crianças fazem quando a gente começa a atender os seus valores. Agora, por outro lado, não há nada tão destruidor e com poder para sugar as energias vitais e aí a gente se sente cansada, com dor de cabeça, com enxaqueca, sempre doente, do que ter os valores fortes puxando você para um lado e sua família para outro. Isso cria muita incongruência. Ou o casal, um para um lado, outro para o outro. Se essa incongruência permanece bastante tempo, pode destruir um relacionamento e até uma família. Você pode exercer, por exemplo, a liberdade na educação da sua criança, mas isso vai contra o valor do outro. O outro pode exercer a disciplina rígida de uma forma que destrói você. Você pode tentar se adaptar, isso é, reprimir os seus desejos de liberdade de tal forma que você se torne uma pessoa frustrada e destrutiva no relacionamento. A gente vai perceber que a gente filtra todas as nossas experiências de vida por essas emoções negativas de frustração com o outro que não está funcionando como eu gostaria. Até que isso tudo acaba se tornando parte de nós, esse sentimento de insatisfação. A gente vai tentar aliviar de algum jeito e acaba o quê? Comendo demais. Alguns não conseguem parar de fumar, outros ficam doentes, outros vão encontrar outras válvulas de escape do organismo. Ou a gente pode ter consciência expandida, coragem e respeito de realmente confrontar junto com o outro os nossos valores. Claro que isso pode não ser resolvido apenas em uma única conversa. Pronto, conversamos, alinhamos valores, maravilha, agora bora viver que não vamos mais ter problema. Gente, é uma construção de vida. Acontece enquanto se vive a própria vida. Mas, abrindo o diálogo com esse olhar, sem querer ficar buscando quem tem razão, mas buscando encontrar caminhos comuns de amor, respeito, felicidade na educação de uma criança, tudo pode ser um processo maravilhoso de crescimento.
Houve um tempo em que não sabíamos o que era um átomo. Portanto, éramos incapazes de usar o seu poder, aquele poder da bomba atômica. Agora, a gente está vivendo um tempo que a gente não conhece sobre a gente e não usa o nosso próprio poder. Aprender sobre os valores tem o mesmo efeito do átomo, né? E a sua potência de explosão sobre nós. Trazendo os nossos valores para a consciência, podemos produzir resultados que nunca poderíamos antes. Podemos digitar os botões do nosso cérebro que a gente nem sabia que existia. Você precisa saber, valores são sistemas de crenças e têm efeitos no nosso corpo todo, na nossa vida toda. Fazendo mudança em alguns valores, seja eliminando conflitos, acentuando poder ou valores fortalecedores que você queira dar ênfase, a gente pode realizar profundas mudanças em toda a nossa vida. Em vez da gente se sentir desconfortável sobre conflitos de valores que a gente não compreendia antes, não sabia direito o que estava acontecendo, a gente pode compreender o que está acontecendo dentro de nós e entre nós e os outros. E aí vamos começar a gerar novos resultados. Então, quando você conhece os seus valores, você descobre o que você quer. Porque o que você quer são os seus valores primários na sua hierarquia de valores. E aí você precisa agir, desenvolver a percepção para saber, eu estou conseguindo o que eu quero? Eu estou dentro dos meus valores? E aí também você vai desenvolvendo a flexibilidade para mudar. Não tá como eu gostaria. Peraí, o que eu posso fazer diferente na minha vida? E um aviso final dessa aula sobre valores. Os seus comportamentos atuais precisam combinar com seus valores. Se não estão combinando, haja rápido para mudar os seus comportamentos e diminuir os conflitos. A sua saúde, a sua paz de espírito e a sua criança agradecem. Então é isso. Reserve agora um tempinho para pensar sobre seus valores na educação de suas crianças. Assista esse vídeo de novo, convida outras pessoas que dividem com você a sua missão maravilhosa, linda, incrível de educar essa criança e busca alinhar os seus valores. Quando eu alinhei meu desejo de emagrecer com um valor de alta posição na minha hierarquia, que não era a estética, mas a performance, eu emagreci 17 quilos em 4 meses. E venho mantendo por 2 anos. Após a PNL, a Isa teve uma grande mudança na área da saúde e alimentação. Era muito comum a Isa ter uma alimentação inadequada. Dado que estudava e trabalhava muito, sempre muito ocupada, então a alimentação acabava sendo um refúgio. Quando ela tinha oportunidade, comia as coisas de forma desregrada, da maneira que não é a mais correta. Até fumar, ela fumava quando nós nos conhecemos, né? E isso logo depois do casamento parou. Mas o que vale reforçar é que após a PNL ela conseguiu fazer uma transformação gigantesca na vida dela, certo? Passou a ter uma alimentação muito melhor, passou a olhar muito mais para a saúde e para o corpo dela e ter cuidados com não só a alimentação, mas também com o exercício físico. Ela retomou o balé e após isso conseguiu emagrecer 17 quilos. E foi um marco na vida dela, porque ela achava que não retomaria mais o balé. Após 15 anos parada, ela conseguiu voltar e ter muito prazer ainda com essa arte que faz parte da vida dela. Quando você alinhar os seus valores com você mesmo e com os outros em relação à educação da sua criança, que resultado você pode ter? Imagina! Você já tinha pensado um pouco sobre isso? Já tinha pensado com essa clareza sobre os seus valores? Já tinha pensado que as mudanças que você deseja talvez não foram possíveis ainda por você não estar alinhado aos seus valores? Gostou dessa aula? Eu espero que sim, espero que tenha feito você refletir bastante, tá? Então fica à vontade para assistir de novo, convidar para o workshop todos que você acredita que possam se beneficiar com esse conteúdo e deixa o seu comentário. Conta aí o que mais chamou sua atenção, o que realmente fez sentido para você, o que se destacou, deixa suas dúvidas. E aí eu vou passar lá para conversar um pouquinho com vocês nos comentários também, tá? Na próxima aula eu vou contar para você como que eu passei a acordar 5 da manhã com a PNL e o que isso tem a ver com educar as crianças. Essas foram algumas das mudanças que fizeram sentido para mim. Com as ferramentas da PNL, você vai poder fazer as mudanças que fazem sentido para você. E é isso que a gente quer, que você consiga mais ferramentas para ser mais feliz, mais saudável e viver a vida que você deseja para você.
e educar sua criança para isso também. Que Deus te abençoe, gratidão sem limites e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!